Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar. Oh Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor. Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu grande nome. Tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso pastor. Tu és a nossa comida, Tu és a nossa bebida, Tu és a nossa força, Tu és tudo para nós. Louvado seja o Teu nome. Senhor, nesse momento, pedimos a Tua bênção. Senhor Jesus, na condução dessa palavra, fala conosco, meu Pai. Me ajuda, Senhor. Unja a minha boca. Unge o meu coração, unge os meus lábios, Senhor, para que eu possa falar por Ti. Ó Santo Deus e Espírito Santo, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um dos santos, Senhor, que não há nenhuma distorção, que eles possam receber a Tua palavra. Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que momento maravilhoso, que momento ímpar. Aqui eu pude sentir, não é, como é maravilhoso, é gostoso, não é, um pouquinho do céu. Eu creio que eu estava um pouco na periferia do céu, só na periferia. Imagina se eu estiver lá, aquele ápice, aquele momento maravilhoso lá. Irmãos, é isso. É isso que o Senhor tem para nós. É essa maravilha, essas riquezas que o Senhor tem para nós. Às vezes nós ficamos muito longe, muito aquém, não é, daquilo que o Senhor quer para nós. Aqui no livro de Efésios, eu estava observando aqui no capítulo 1, nós temos muitas riquezas aqui no capítulo 1, e o Senhor, Ele nos valorizando. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos o povo mais precioso dessa terra. Por incrível que pareça, parece que é incrível, parece que é difícil? Não, nós somos o povo mais importante dessa terra. O Senhor pagou um alto preço por cada um de nós. Uma alma só dessa vale mais do que o mundo inteiro. Nós precisamos dar tal valor por uma alma. Pagar o preço como o Senhor pagou por cada um de nós. É isso que o Senhor está nos mostrando. Aqui no capítulo 1, onde nós já vimos aqui do versículo 1 até o versículo 14, mostra o padrão de Deus, as bênçãos celestiais. O que o Senhor quer de nós? Com essas bênçãos, Ele quer nos enriquecer. Olha, o padrão que eu quero de vocês é esse. Esse aqui é o meu padrão. E o padrão que eu quero para vocês é esse. Vocês são o meu povo, é a minha igreja. O povo é exclusivamente meu. Essa nação santa, povo adquirido. E aí, se nós formos falar quem somos nós, é maravilhoso demais. E então, a oração de Paulo aqui é justamente para que abra o nosso entendimento. Nós viemos entender quem somos, o que o Senhor tem para nós, quem é o nosso Pai, quem é o herdeiro, o que é essa herança. Irmão, seu filho de um pai rico, já é muita satisfação, muita alegria, não é não, irmão Xavier? Imagina se esse pai disse para mim que tudo que ele tem é para mim. Tudo que ele tem, a minha riqueza é sua. Mais rico, mas eu andava só pulando o tempo todo, não sei nem se dava para se descrever. E às vezes eu vejo os irmãos assim um pouco cabisbaixo, um pouco triste, com a cabeça baixa. É porque você não sabe quem é você, quem é o seu pai, o que seu pai tem para você, o que você tem. Para onde nós vamos, aonde nós estamos e para onde nós vamos. Mas se nós soubéssemos da riqueza que está preparada para nós, da glória que está preparada para nós, era o sorriso do canto da boca até lá no pé da orelha. Era assim que nós vivíamos. Era dessa maneira aí. Aqui nós temos aqui o título aqui do Alimento Diário, aqui, nossa missão. Quem sabe qual é a sua missão nesta terra? Fica complicado, não é? Vou falar. Essa é a pergunta. Qual é a sua missão? Nós temos aqui uma missão fim.
O seu emprego, o seu trabalho, o seu negócio é bico. Mas nós temos aqui uma missão fim. Assim como as forças armadas, as forças auxiliares, cada uma tem uma missão pela qual elas foram criadas, para a qual elas foram criadas. E nós fomos salvos para quê? Qual é a sua missão? Já perguntou? Às vezes a gente, mas só esse títulozinho não está valendo nada, não está servindo de nada. Irmão, eu acho muito rico o Senhor, Ele vai me revelando cada ponto desse aí. Né? Se eu for falar da nossa missão, né, nós temos lá Mateus 28, não é? O ide do Senhor Jesus, o ide do Senhor. Isaías 61, se vocês lerem Isaías 61, vocês vão ver. Né? O Espírito de Deus está sobre nós com um objetivo. Qual é o objetivo? De exercer essa missão, de praticar essa missão, de levar a cabo essa missão. Nós não estamos aqui de qualquer maneira. Aí vem, como posso ser feliz? Como? Como eu posso ser feliz? A palavra feliz nós podemos aí traduzir ela, né, com vários sinônimos aí. Como eu posso ser abençoado? Como eu posso ser bem-sucedido? Como eu posso ser alegre? Como? Desfrutando dessas bênçãos. Desfrutando desse Deus rico, não é? E de todas essas bênçãos. Nós temos um chamamento, a esperança do nosso chamamento. Qual é a esperança do nosso chamamento? A cola já estava aqui. Pouca hora aqui, já esqueceram? Temos a sua herança e expressão. Deus é a nossa herança e nós somos a herança dele. E com tudo isso, o que ele quer? Onde ele quer chegar? Uma expressão. E nós viemos crescer. Não, eu já sou filho, está muito bom. Não. Esse filho, imagina você com um filho, e esse filho, o meu filho um dia vai ser um doutor, vai ser um deputado. Não sei se deputado, deixa o deputado de lá. um profissional bem-sucedido, o meu filho vai ser assim. Mas esse filho nunca cresce, nunca avança. O alvo do seu pai, o desejo do seu pai é esse, que ele cresça. Qual o desejo de Deus? Qual é o desejo de Deus de acordo com 1 Timóteo 2,4? O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quem é essa verdade? Cristo. Esse é o desejo de Deus, é o desejo de todo pai, que seu filho cresça e chegue e se torne um herdeiro. Não é? E esse herdeiro, ele chega ao ponto dele expressar o próprio pai, governar toda a sua herança. Irmãos, não é pouca coisa que tem para nós, não. Nós não somos pouca coisa, não. É por isso que estamos batendo sempre na tecla edificação da igreja. Tudo isso está voltado para a edificação da igreja. Se a igreja não for edificada, o Senhor não volta. Tem que ser edificada a igreja. Mas as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. A igreja é edificada. Essa questão de edificação é um pouco complexa. É mistério. Não é? É com o tempo. Nós não vamos entrar bem para aí, não. Não é? Então vamos abrir as nossas Bíblias. Não é? Aí em Efésios, nesse versículo que está proposto aí. E vamos avançar. O meu alvo hoje, o meu encargo hoje, é que os irmãos saiam daqui tendo uma visão do Espírito de revelação, né? Tendo uma visão mais desembaçada, que realmente nós possamos ver como o Senhor vê. Tenhamos uma mente de Cristo. É difícil ter uma mente de Cristo? Não é difícil, não. É por meio do Espírito, nós já temos tudo, nós já temos o princípio, nós já temos o Espírito. Então nós vamos ler Efésios. Senhor Jesus, ó Senhor, manda que o irmão traga um copo de água para mim. Tem misericórdia, Senhor. Mas é assim, nas mínimas coisas a gente tem que orar. Imagina se eu mandar a irmã trazer, eu peço ao irmão, tem que orar. Se você quer ser espiritual, eu estou nesse caminho. Não sei vocês, eu quero seguir esse caminho.
Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos já me conhecem, sabe como é que eu sou, né? Aleluia. Então aqui, irmãos, nós vamos ler só do versículo 5 até o 18. Né? Diz assim: por isso, também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluia. Eu li até o 19. Amém. Graças a Deus. Está vendo? Quem tem fé e pede com fé, logo é recebido. Isso aqui diz respeito à fé. Se eu não creio, eu não ia tomar essa água. Pensa que é fácil? Não. É questão de fé. Hoje nós vamos tocar em alguns pontos com relação à fé. Então, irmãos, eu gostaria de discorrer aqui mais, né? Eu peguei aqui alguns pontos. O alimento diário são muitos pontos. Não vai dar tempo, nós não temos esse tempo para falar todos esses pontos. Então eu vou procurar, eu peguei aqui alguns pontos que eu achei que fosse, não é, na comunhão com o Espírito de Deus, eu achei que fosse justamente esses pontos importantes, né, que nós precisamos. Então nós vamos tocar em alguns pontos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, desperta o sono dos irmãos, não deixa os irmãos dormir. Tem misericórdia, futuca eles, Senhor. Sabe essa linguajar, futucar? Eu estou vendo o irmão abrindo a boca aí. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Vocês sabem que aqui é um lugar de batalha. Nós estamos numa batalha. Permanecer atento, focado na palavra, não é fácil. Aqui é um lugar de batalha. Então, lute. Fique sabendo que há uma potestade aí lutando, tentando tirar a palavra de você. O semeador saiu a semear. Uma semente santa em cada coração. Cada tipo de terra ele saiu a semear. Foram 4 tipos de terra. Nós já sabemos disso, não sabemos? Né? Então, teve vários tipos de solos, né? 3 solos com sérios problemas. Mas um daqueles solos me chamou muita atenção. Né? Aquele solo, não é, que ficava à beira do caminho, né? Pisoado, quando a semente caiu ali. Sabe quem veio pegar a semente? A semente era quem? A palavra. E sabe quem, quando a semente caiu ali, sabe quem foi pegar aquela semente? Caiu naquele solo. Satanás pegou a semente. E essa semente era a palavra de Deus. O que ele queria com essa palavra era só tirar desse crente, que ele não gosta dessa palavra. Mas ele foi lá e tirou a palavra daquele coração. Irmãos, é uma luta. Nós precisamos cair essa ficha. Nós estamos numa batalha. Essa é uma batalha. Constantemente, 24 horas, esse inimigo está batalhando. Está lutando. Para nós não vencermos. Para nós não tomarmos posse da bênção do Senhor. E todas as bênçãos vêm por meio da palavra e por meio da oração. Por meio do louvor, da adoração e tudo isso aí. Então, vigia. Se tiver com sono, levanta. Ou então põe um palitinho no olho. Alguma coisa aí. Dá um jeito. Seja vencedor hoje, em nome de Jesus. Amém? Então aqui no versículo 15 diz assim: por isso também Paulo dizendo assim, por isso eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então Paulo viu que no meio dos Efésios, né, da igreja em Éfeso, tinha o quê? Tinha fé e tinha amor. Nós sabemos que isso faz parte dos 3 pilares principais. Não é? E eu já colocaria aqui 4 pilares nessa casa aqui, nesse edifício aqui. Mas vamos
avançar. Então nós temos aqui o quê? Fé. Essa igreja estava boa, porque tem fé. E aí depois essa igreja tinha amor, não é? No meio dessa igreja, não é? Então, Paulo, ele começa falando da fé. Nós sabemos que a fé é o quê? É a certeza, né? Hebreus 11, não é? Vamos abrir aqui em Hebreus 11. Aleluia. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Parece que ficou a mesma coisa, ficou meio complicado. E eu tenho o encargo hoje de falar um pouquinho sobre fé, para ver se fica um pouco mais claro. Se não ficar, depois meus irmãos me procuram aí no PV, ou seja, no particular aqui, e aí vamos conversar mais, né? Porque o tempo às vezes não dá para mim falar muito aqui. Mas a fé, qual é o início da fé? A fé, na verdade, é o início da nossa vida. Tudo começa por meio da fé. Na nossa vida, tudo começa por meio da fé. Ou seja, a nossa vida espiritual começa por meio da fé. Nós sabemos disso, não é? É o início de tudo, é por meio da fé. Por isso que a fé, não é? Lá em Romanos 10, abra sua Bíblia em Romanos 10, versículo 17. Não é? Romanos 10, 17 diz que a fé vem por meio do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Encontramos aí? Assim a fé vem pela pregação. Tem uma versão que diz pelo ouvir. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então nós vimos aqui que essa questão de fé fica um pouco complicada para a gente entender. Como é que essa fé vem por meio da pregação? Nós sabemos que nós temos aqui os nossos olhos e temos a nossa mente. Não é? São partes espirituais, partes psicológicas, né? E partes físicas. E os nossos ouvidos, né? São partes muito importantes. Então, como é que eu ouço? Como é que eu ouço? É por meio dos meus ouvidos. Né? Então, a fé vem por meio do ouvir. Quando eu falo essa palavra entra nos seus ouvidos. E ela vai gerar aí um processo, vai gerar a fé dentro de nós. Ou seja, é uma condição de eu entender, de eu compreender. É como se o próprio Senhor estivesse entrando para dentro de mim. Porque a própria Bíblia já diz que Cristo é a nossa fé. Então eu estou falando Cristo para dentro dessa pessoa. E esse Cristo está entrando para dentro de mim, está acionando, não é, a minha fé objetiva, me tornando uma fé agora subjetiva. Agora eu tenho um elemento chamado fé dentro de mim. E agora eu posso crer. Vamos aqui substanciar essa situação. Não é? Então aqui, deixa eu achar aqui, Romanos 10 ainda, onde é que está? Romanos 11, 6. Vamos lá para Romanos, não, Hebreus 11. Vamos ver se nós chega lá. 11. Aleluia. Romanos 11, 6. Então a fé, Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Fazendo os irmãos aí De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardeador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto. Então por isso que inicialmente ele já nos concedeu essa fé, por meio da sua palavra que vem para dentro de nós, não é? Diz que é a palavra de Cristo, é essa palavra. Agora, imagina se às vezes fica um pouco distante. O que vem a ser a palavra? Vamos ser bem, como diz, bem simples, bem claro. O que vem a ser a palavra? A palavra que está sendo pregada, não é uma palavra que está sendo levada para dentro dessa pessoa, para dentro desse recipiente. O que é a palavra? Cristo. A palavra é o que mais? O Espírito.
João 6,63 diz que a palavra é espírito e é vida. Está vendo aí? O Senhor entrando para dentro de nós, gerando esse elemento chamado fé, para que eu, por meio de toda essa minha caminhada, toda a minha jornada, use essa fé. Se eu vou me aproximar de Deus, eu preciso crer que Ele existe. Eu já uso o quê? A minha fé, que eu ganhei lá no início. E eu tenho que entender que além dele existir, porque eu não posso ver com esses olhos físicos, eu só tenho que ver com os olhos da fé, com os olhos espirituais. É por isso que Paulo está orando. Olha, Senhor, ilumina os olhos deles, os olhos do coração, porque senão eles não entendem. Então eu preciso que seja esclarecido isso para mim. Eu preciso entender que Deus existe. E que Ele, existindo, Ele vai me galardoar, Ele vai me recompensar por meio daquilo que eu estou buscando Ele. Os irmãos estão dando para entender um pouco aí? Né? Não sei se eu estou sendo um pouco claro. Né? Mas eu gostaria de ler ainda mais uns versículos lá em Gênesis, com os irmãos. Gênesis 6. Gênesis 6, 13. Amém? Então é um exemplo de fé. Lá em Hebreus, vocês estão com a Bíblia, vocês não fecharam a Bíblia em Hebreus não, né? Fechou? então abre Hebreus rapidinho que é para me ler Gênesis. Rapidinho. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viu, e sendo temente a Deus, olha aí, a fé requer obediência. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de toda a sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, a fé está ligada à obediência. Eu preciso ouvir essa palavra e crer nessa palavra. Eu já recebi esse dom de Deus, de crer nessa palavra. Então, o que eu preciso? Exercitar isso aí. É isso que eu preciso. Então, Noé, lá em Gênesis, agora vamos para Gênesis, que é a mesma referência aí. Agora em Gênesis, aí diz assim, 6, o 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu farei perecer juntamente com a terra. Então, o Senhor abriu o coração para Noé. Já falou o que ele ia fazer. Preste bem atenção. Aí o versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. O que fez o Senhor aqui? Que na nossa linguagem atual, no nosso momento atual, o que ele fez com Noé aqui agora? Uma promessa. Ele fez uma promessa e ele pregou o evangelho para Noé. Olha, Noé, eu vou acabar com tudo isso aí. É como se, eu vou acabar com tudo isso aí. Irmão, nós chegamos no pecador, tem que mostrar que ele é pecador, que se ele não se converter, ele vai para o inferno. Tem que falar, olha, você está doente, você precisa se consultar e vai ao médico, se não for, a doença vai piorar e você vai morrer. Então o Senhor pregou o evangelho para ele, dizendo que ia acabar. Aí depois ele diz, olha, agora você tem que tomar essa posição. Eu vou acabar com tudo, mas você aparelha uma arca, prepara tudo e entra na arca, você e toda a sua família, você vai ser salvo. E o mundo, consequentemente, vai perecer. E o que fez Noé? Creu nessa palavra. Você está ouvindo essa palavra? Tem que crer. Se não crer, o Senhor já te deu essa condição de você crer. De nós crermos. E essa condição é durante toda essa caminhada. Vamos bater nessa tecla. Não é, não, eu preciso de algo. Não, vai lá, eu não vou, basta só falar, só mandar. Não é assim não. Temos que orar, temos que crer que vai acontecer. O mais simples. Olha, o versículo 22. Assim fez Noé, está vendo? A obediência, creu e obedeceu.
Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Está vendo aí? Isso é fé. Não sei se deu para os irmãos entenderem. Eu entendi. Eu entendi. Mas eu queria que os irmãos entendessem que a fé é isso. Inicialmente, o Senhor gera esse elemento fé dentro de nós. Aciona esse recipiente que está dentro de nós. Não é? Essa parte aí que está inoperante. Agora ele precisa de fé. Eu vou trabalhar nele. O princípio é a fé. Agora, depois da fé, vem todas as demais coisas. Aí agora ele vai dizer que o justo viverá por fé. E agora vai dizer que nós temos que andar de fé em fé. Romanos. Deixa eu ver se é Romanos 7. Não, Romanos 7 não, só um minutinho. É Romanos 1. Romanos 1. Vamos lá para o Novo Testamento. Aqui nós vamos para lá, vamos para cá. É bom esse exercício. Tem que manejar bem essa espada. Romanos 1. Só um minuto. Não posso falar não, porque senão vocês me atropelam aqui. Romanos 1, 17. Que diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Maravilhoso isso aqui. Eu acho que não dá para ficar mastigando mais sobre fé, não, porque eu acho que dá para, em outras comunhões a gente avança mais. Mas é muito rica a questão da fé, né? Eu gosto de tudo, de substanciar todos os aspectos, né? De ver tudo, mastigar tudo. Então agora um outro ponto, vamos para Efésios, que tem outro ponto, está lá em Efésios. Vamos lá. Efésios 1. Senhor Jesus Cristo. Efésios 1. Aí o outro ponto está no versículo 16. Nós vimos no versículo 15. O outro ponto gostaria de tocar no versículo 16. 1,16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Esse é o ponto. Aqui nós vimos nesse versículo 2 tipos de orações. Primeiro tipo de orações que pode identificar aqui, nesse versículo. Bem rápido. Ações de graça. Ações de graça é um tipo de oração. Agora, Paulo, ele ora, não é? Porque ele sabe que é necessário, as orações é necessário, tudo se move por meio das orações. Primeiro nós temos a fé, e por meio da fé eu oro a Deus, eu vou a Deus, vou buscar comunhão com Deus, eu intercedo, eu suplico, eu rogo, eu adoro, tudo por meio, por meio da fé. Eu preciso de fé nisso aí. Então, irmãos, as reuniões de orações é muito rica. Nós temos aí o ministério da palavra, temos o ministério do serviço, não sei se os irmãos sabiam desse tripé aí, as irmãs que servem, os irmãos que servem, todos sabem, né? Ministério da palavra, ministério do serviço, ministério das ofertas de riquezas materiais. E agora não, desde quando o Senhor nasceu, ou seja, desde quando eu nasci, que eu ouvi falar no ministério de orações. Temos o ministério de orações. Quem já tinha visto falar no ministério de orações? Quem nunca tinha visto falar? Temos o ministério de orações. Ministério é serviço. Nós podemos traduzir a palavra ministério para serviço. Então, tem aquelas pessoas que têm o dom de orar, que gosta, que ama orar. E louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu pensei que eu gostava mais só da palavra, só tinha espaço para mim. Não. Agora, o Senhor me despertou para o ministério de orações. Irmãos, é tão rico o ministério de orações e é tão infinito que não tem nem palavras para falar com relação ao ministério de orações. Qual é o mais importante da igreja? O ministério de orações ou o ministério da palavra? Os dois? Quem acha que é os dois? Levanta as mãos. Quem acha que é o ministério de orações? Quem acha que é o ministério da palavra? Os dois estão trelados, é os dois. Vocês ficam com medo de ser feliz. É os dois são muito importantes. Eu preciso
da palavra para mim aprender a orar, para mim saber como orar. Eu preciso da palavra. E eu preciso da oração, não é? Para mim poder entender a palavra. Eu preciso da oração para mim entender a palavra. Então os dois estão, não é, bem ligados, não tem nem como dizer que estão separados. Então o ministério de oração é muito rico. Agora eu pergunto para os irmãos, presta bem atenção. Nós temos o ministério de orações e o ministério, não é, da palavra. Nós estamos aqui falando de uma reunião que tocou mais no ministério da palavra. Tivemos aqui poucas orações, 4, 5 orações, não é? E nós temos um público, não é, muito bom aqui no ministério da palavra. E por que o ministério da oração nós temos aí 20% a 30%? Por que eu sei o que são os dois são importantes e só dou valor nenhum? Eu peguei vocês? Misericórdia. É misericórdia, irmãos. A igreja precisa de orar. Quanto mais a igreja orar, melhor. Palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração e serviço, palavra, oração e serviço. Comida é assim. Uma certa vez eu visitava um irmão, um casal, aqui mesmo em Samambaia, tem muitos anos. Aí cheguei lá e ela era um sapatinho de fogo, e aí ele dizia, irmão Bonfim, eu queria saber que você me revelasse aí um sonho. Eu digo, não, irmão, não é comigo não. Mas eu vou contar o sonho para você. Ele pode contar. Ela contou que ela sonhou que ela estava numa cidade, ela entrava naquela cidade e andava pelo meio daquela cidade e via as casas todas só pela metade. E não estava pronta, coberta e respaldada. Ela estava só pela metade. E ela andou, e que cidade é essa? Que as casas são todas, não tem teto, não tem nada, é só pela metade. Que casas são essas? E ela andou na cidade toda e viu só aquilo ali. E aí, ela disse que acordou apavorada. Que negócio é esse? E aí, quando foi de manhã, eu cheguei lá, né? E aí, ela me contou esse sonho. Eu digo, aí ela mesmo trouxe a revelação. Eu digo, é isso aí mesmo. Ó. Sabe, irmão, eu gosto muito de oração. Oração direto, eu oro muito. Mas eu não gosto de ler a Bíblia. Então, é você que está descoberta. Então, você precisa estar coberta. A palavra diz que nós temos que provar os espíritos. Não é? Eu tenho que provar os profetas. Da onde ele está? Eu só conheço o profeta que vem de Deus, o que não é de Deus, por meio da palavra. Eu só conheço as profecias por meio da palavra. Então a palavra é luz. Então você está descoberto. Você já sabe que você está precisando da palavra. Não só oração, mas precisa da palavra. Deu para entender? Oração e palavra. Essas duas coisas nós não podemos deixar. Eu creio que de agora por diante vamos valorizar as reuniões de orações. Vamos valorizar. Irmãos, vocês... Eu gosto... Não cantamos, pode... Não cantamos. Pode deixar. É porque eu tinha combinado com ela alguma coisa ali, mas não... Foi para outra direção aí. Tá. Mas aí o que eu quero colocar para os irmãos? Sem oração, irmãos... Quando vocês entrarem nesse ministério da oração, vocês vão ver a coisa como é maravilhosa. Sabe como é que é você subir num monte muito alto e de lá você ver tudo? Né? Não sei se os irmãos que já foram onde eu estou morando agora, na chácara. Né? Lá eu posso contemplar a linha do horizonte aí 20, 30 quilômetros de distância. Vejo tudo. Estou lá no alto, no monte. Né? Digo, ô Senhor, como é maravilhoso. Daqui eu vejo tudo lá embaixo. Né? Então, quando nós entramos nesse ministério, é como se você estivesse no monte. Por isso que o Senhor, irmãos, está escrito na Bíblia. O Senhor orava nos montes. Eu queria que vocês me dissessem qual foi a oração que o Senhor fez no vale. Que vale foi? Onde que o Senhor foi orar no vale? Não tem nenhum registro assim. Que eu soubesse, não, que eu sei, não. Então... A oração, não estou falando para os irmãos ir para o monte, não. Eu estou dizendo que eu gosto também de orar no monte. Eu gosto. Eu estou revelando aqui. Eu estou orando, eu estou revelando para vocês. Não fique estranho, não se preocupe. Cada um segue ou vive de acordo com aquilo que o Senhor repartiu. Entendeu?
Amém. Então, oração ela é muito importante. Aí eu comecei a sinalizar aqui alguns benefícios das orações. Então, quando nós estamos orando, nós estamos primeiro ponto, estamos na presença do Senhor. Estamos buscando, estamos já na presença do Senhor. Então, quando nós estamos orando, nós estamos adorando. A oração, tem a oração de adoração também. Nós vamos ter, eu creio que se o Senhor permitir, nós vamos ter mais comunhão com relação à oração e nós vamos tocar nesses pontos. Nós estamos adorando a Deus. Adorar a Deus é a oração mais eficaz. Eu já adianto para os irmãos, a adoração é a oração mais eficaz. Ah, irmão, então eu não sei o que é orar. Pois é, adorar a Deus. Tem uns hinos aí, se os irmãos já viram o nosso hinário aí, eles começam com hinos de adoração. Então, se você não sabe o que é adoração, leia Isaías 57, Salmo. Vamos deixar, depois chega na reunião de orações, nós vamos falar disso aqui. Quem vier vai saber, quem não vier. Então, na oração nós confessamos os nossos pecados, na oração nós damos graças a Deus, na oração nós suplicamos, na oração nós nos tornamos íntimos de Deus, na oração nós louvamos a Deus, na oração nós temos revelação da palavra de Deus, revelação de de tudo que o Senhor tem para nós. Na oração, nós temos a palavra de Deus. Na oração, nós estamos sendo fortalecidos. Na oração, nós somos edificados e edificamos. Na oração, nós ofertamos. Na oração, nós sacrificamos. Na oração, nós somos libertos. E na oração, ele vai. Por que nós não estamos na reunião de oração? Por que somos pobres? Por que somos medrosos? Por que a palavra não é revelada para nós? Porque faltamos à reunião de oração. É aqui que o Senhor fala conosco. É aqui que você abre o coração para falar com Deus. É na oração. Amém? Aleluia. Vamos avançar. Graças a Deus. Aqui, a gente ainda percebe. Eu tinha uns versículos aqui que eu ia colocar para os irmãos, mas ainda tem um tempinho aqui ainda, né? Graças a Deus. Nós temos aqui as reuniões de orações dos varões, mas eu não vejo essa reunião aqui. Mas aqui tem, na Bíblia, tem a reunião de orações dos varões, varões que oravam. Mas nós não temos na igreja. Vamos orar, né, o Senhor para nos dar essa condição, varões de oração. Está dentro do mover, ou não está? Ou eu estou falando coisa fora do mover? Está dentro do mover, varões de orações. E aqui, se nós formos ver, um varão que orou de maneira fervorosa, vamos ver. Atos 6. Atos 6. Então, aqui no Atos 6, 2 diz assim, ó. Vou ler 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, graças a Deus que os discípulos estavam se multiplicando, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque a viúva deles estavam sendo esquecida na distribuição diária. Estava faltando a oração. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonamos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E aí, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Consagração é se dar, se doar, se dedicar ao ministério de oração. Então, está na Bíblia. Vamos lá para o capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. De contínuo orava a Deus. Quantas vezes ele orava por dia?
de contínuo. Parece que é difícil, não é? Parece que está muito longe de nós. Pode até estar, mas é possível. Você orar sem cessar. É como Paulo diz lá, olha, depois dessa batalha, você está tudo armado, tudo lutando, ore por mim, ore uns pelos outros, dia e noite. Continua orando o tempo todo. Então ele orava de contínuo. O que aconteceu? Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9, que era a hora de oração, que ele estava, uma das horas que ele estava orando. Uma visão, acerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que aproximou-se dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Mas isso é maravilhoso demais. Você imagina você estando orando, não é? E aí você receber a visita de um anjo, e esse anjo dizer que as suas esmolas, que as suas ofertas, que o seu serviço, que o seu louvor, que a sua adoração, que o seu viver, que as suas orações subiram até a Deus. Imagina uma coisa dessa. Que tal, irmã? Você saía pulando e gritando: amarra ela. Não estou doido não, eu estou só em outra dimensão. É assim, irmãos. Você saber que subiu. Sabe por que ele fica muito desanimado, fraco? Minha oração parece que não está subindo, não passou nem do teto. Parece que a minha oração não saiu nem da minha boca. E tal. E começa ali a razoar. Satanás está colocando na sua mente que as suas orações não chegou. Eu termino falando de oração, porque não era muita coisa que era para falar. Mas todas as orações, Deus responde. Deus responde de todas as orações. Só que Ele responde com sim, responde com não, espera mais um pouco, já está a caminho. Isso aí é para a reunião de oração. Vou parar por aí. Então é isso. Irmãos, os varões precisam de orar. E as irmãs? Cadê a reunião de oração das irmãs? Eu não estou vendo, não vejo. Às vezes o Senhor está vendo. 10 irmãs reunidas. Aonde que elas estão reunidas? Aonde, irmã Desante? Lucas 2. Lucas 2. Aqui tem uma irmã que vai trazer muito despertamento para as irmãs. Essa irmã de Lucas 2. Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu chegar lá. Cheguei. Amém. Então, Lucas 2, no versículo aí 36, diz assim, havia uma profetisa chamada Ana. Então, essa mulher é a mulher de oração. Profetiza, não pode profetizar sem orar. Chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa irmã maravilhosa. 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha que irmã completa. Olha, vocês viram 2 coisas importantes aí? Viram essa mulher orando, jejuando e falando da palavra, pregando o evangelho, falando do menino que ia nascer. Uma mulher de 84 anos. Quantos anos você tem que não vem para a reunião de oração? É porque é novo demais que não pode vir? Ou é porque já está velho demais? Ou porque não viu nada? O que está acontecendo? Eu estou perguntando para vocês, mas vocês respondem para vocês mesmos. Faça essa oração, faça essa pergunta. Irmãos, é sério, a situação é séria. A igreja
precisa muito disso. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor está despertando um homem aí, não é? Que ele já está no Ministério das Mulheres, está no Ministério das Mulheres, e ele está trazendo uma palavra riquíssima para o Ministério das Mulheres. Não sei se os irmãos já viram aí, né? Uma palavra que o irmão Miguel trouxe, né? Uma conferência para o Ministério das Mulheres lá em Uberaba. Quem já viu essa palavra? Quem já viu? A minha esposa viu? Né? Irmãos, a palavra é rica, viu? E está mostrando justamente que a igreja, disso, no início lá, ele até prepara os irmãos, não é? Prepara os irmãos para que tenham um coração puro, tranquiliza os irmãos, que agora vai vir uma situação que ele vai falar, ele tem que falar, não é? Muitos falam por aí que a igreja que está na restauração, nós, esse grupo de irmãos que aqui estão, né? Nesse universo, nesse Brasil, nesse universo, tem uma palavra muito boa, uma palavra riquíssima, uma palavra revelada, uma palavra rica, mas não tem oração. Não tem oração. Isso foi o que ele falou. Nós não temos oração. A reunião de oração é a reunião mais vazia. Falta de visão. Tudo que acontece na nossa vida, irmãos, é visão. Falta de visão. Sabe por que você briga com o outro irmão? Porque você não está vendo que ele é seu irmão. Sabe por que você deixa de vir à reunião? Porque você não sabe que você tem um compromisso, que tem uma missão. Você tem uma missão. Então, o irmão, ele está falando, procura aí no YouTube, não sei onde é que está isso aí, né? Uma irmã mandou para mim, né? E essa irmã, ela reúne aqui, só que ela não está presente, vai ver que ela está numa reunião de orações por aí, né? Está orando. Então, ele tocou nesse ponto, e ele está entrando justamente nesse ponto que nós estamos entrando ali. Batalha espiritual. Há uma grande batalha. Ele está entrando de maneira um pouco mais, né, não muito detalhado, mas ele está entrando na questão da batalha espiritual. Ele viu que é necessário, que muitos irmãos estão sendo abatidos porque não sabem que são soldados e que tem um inimigo atirando neles. E está acontecendo agora aqui, ó. Agora aqui. Se nós pudermos, se os irmãos puderem identificar, perceber, está acontecendo agora. Então, reunião de orações da igreja, reunião dos varões, deveria ser assim, reunião dos varões, eu não cheguei lá no jovem, eu tenho aqui o jovem aqui que se debruçou orando, não foi pouco não. Ah, mas o jovem do irmão não vai falar, vai, tem aqui para jovem, né? Nós vimos jejum sendo convocado, né, naquela época, todos, do maior ao menor. Eu achei muito rico o rei de Nínive. Quem já leu lá, o rei de Nínive, quando ele convocou o jejum. Olha, do grande ao pequeno. Todos, criança, mulheres, homens, eu tiro tudo, pano de saco, vamos todos. E mais alguém. Quem era mais? Os animais. Até os animais iam jejuar. Imagina um cachorro de pano de saco. Um jumento, um bode de pano de saco. Mas todos jejuaram, porque o mal poderia vir sobre todos. Ali mostrando o grau de arrependimento, irmãos. O grau de arrependimento. É como dizia uma irmã que está, não sei onde é que ela está agora, hoje é onde que ela está congregando, mas ela dizia que nós temos que nos arrepender do nosso arrependimento. E é verdade, nós temos que nos arrepender do nosso arrependimento. Aquele homem, aquele rei, se arrependeu de tal maneira que Deus, olha, então não vamos mandar o juiz sobre eles, não. Ele se arrependeu realmente que até os animais ele colocou para jejuar. Então, irmãos, nós precisamos de orar. Essa é a realidade. Homens, reuniões de varões, reunião de irmãs, né? Porque aqui, eu creio que não tem ninguém aqui que se encaixa nessas 84 anos aqui, não. E ela orava, jejuava e falava da palavra ainda. Então, não tem idade. Não tem idade. E aqui nós vimos aqui, jovens, não é? Eu não vou ler muito essa questão aqui, mas eu tenho uns 3 jovens aqui que eu realmente tiro o chapéu para eles. O Davi, né? O rei Davi, quando foi escolhido. Quantos anos o rei Davi foi escolhido? Quem tem uma ideia?
Em volta de 16 a 17 anos. Esse jovem já começou a luta, a batalha. E quem lê a história de Davi sabe que não foi fácil. Para reinar, não foi fácil. E os irmãos começam a olhar, mas para mim reinar, eu tenho que chegar, porque Davi passou por tudo isso aí. Muito choro, muita lágrima, muito sol, muita, como se diz, dormiu em caverna, dormiu junto com cobra, com gafanhoto. Dormiu não, passou a noite para reinar. Um jovem nessa idade, imagina um jovem nessa idade, com 16 a 17 anos. Com quantos anos José foi vendido para o Egito? Também nessa faixa aí. 16, 17 anos. Com quantos anos Daniel foi consagrado? Foi desmamado e foi levado para o templo. Começou a servir a Deus, começou a orar a Deus. Samuel, muito bom, irmã. Mas também um jovem, Samuel, Daniel também, não é? Daniel também passou por essas fases. Foi muito bom. Mas Daniel, ou seja, Samuel, com quantos anos? Não. Em torno de 4 a 6 anos. Porque eu conheci um menino um dia desse, um tempo desse, eu conheci uma criança que mamou até os 5 anos. A mãe dava um arroz com feijão para ele e depois dava o peito para complementar. Não é que eles eram pobres, não, porque era a comida dele, era essa mesmo. Então, entre 4 a 6 anos, Samuel serviu o Senhor. E a luta de Samuel, como é que foi a luta de Samuel? Todos eles lutaram bastante. Era mais fácil naquele tempo do que hoje? Não, de maneira nenhuma. Se ser desmamado, imagina essa mãe mandar esse filho para lá, como ela sentiu. Graças ao Senhor que o Senhor já preencheu. Deu mais quantos filhos para ela? Deu mais 5 filhos. Então, irmãos, é justamente isso aí. Todos nós estamos inseridos na oração, servindo o Senhor. Eu não vou falar de mim não, mas eu criei no Senhor com 21 anos. E o ápice da minha vida está sendo essa agora. Toda a minha vida foi isso aqui. Toda a minha vida de lá até aqui. Só a minha esposa sabe mais ou menos quantos anos. Né? Então é isso. Nesse viver. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar. Senhor Jesus. Acho que a mensagem é para 3 dias. Que agora que eu vi 2 pontos. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos voltar aqui para Efésios. Vamos lá. Para Efésios. Efésios 1. Então, Efésios 1 diz aí no versículo 17. Nós estamos no versículo 17, não é isso? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no versículo 17, ele diz, Paulo orando pela igreja, pelos santos, para quê? Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, o alvo aqui é conhecer a Cristo, conhecer o nosso Pai. Quem é o nosso Pai? Nosso Pai, né? Vocês estão vendo aí, o versículo 2, diz que ele é o nosso Pai e é Pai de Jesus Cristo também. Eu sei que muitos já passaram por esse versículo muitas vezes. Se eu fazer uma pergunta aqui para vocês, onde é que está escrito na Bíblia que você é irmão de Jesus? Quem pode me responder? Está difícil, não está? Efésios 1, 2. Não está aí? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele é Pai de nosso e também do Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, nós dois somos irmãos. Então, o que Paulo está orando, irmão, é para que isso seja esclarecido. Que nós temos um Pai e que esse Pai tem uma herança e que essa herança é para nós. Que isso fica bem claro para nós. Então eu preciso desse espírito de revelação e conhecimento. Eu preciso disso aí, para me ter o pleno conhecimento de Deus. O desejo de Deus é que todos nós tenhamos esse conhecimento dele.
E só é possível por meio do Espírito de Deus. Nós temos muitas... Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios 2. Senhor Jesus Cristo. Tá. 1 Coríntios 2. Olha bem. No capítulo 2, Paulo vai falar somente de quê? De sabedoria. De espírito de revelação. E esse espírito de revelação é para nós entendermos. Né? É para nós entendermos. E, ele diz assim no versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Depois nós entramos nessa questão do temor e tremor, que às vezes a gente entende um pouco distorcido, né? A minha pregação e a minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria. Essa sabedoria aqui é a sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, quando nós temos revelação da palavra de Deus, da pessoa de Deus, das coisas que Deus tem preparada para nós, aí a nossa fé aumenta, fortalece. Aí ele diz, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que reduz a nada. Mas falamos sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculto, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Por que eles não conheceram essa sabedoria? Por que eles não tinham essa sabedoria? Porque eles não tinham o Espírito. Eles não tinham o Espírito. E essa sabedoria só é revelada por meio do Espírito. Mas o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, está vendo? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha aí o que nós estamos precisando. Do Espírito, da comunhão com o Espírito, é o que está conosco. Por isso que o Senhor Jesus diz, vou deixar o outro Consolador, vou deixar ele com vocês, ele vai ensinar todas as coisas para vocês. Ele vai fazer vocês lembrar de todas as coisas. É quem? O Consolador. Quem? O Espírito. É o Espírito de Deus. Aí ele continua falando, aqui mais à frente, diz o 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que foi nos dado gratuitamente? Não. O que foi nos dado gratuitamente? Salvação. Cristo para nós, Cristo como graça, a nossa salvação. Isso foi dado gratuitamente, João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira, não é? Então, João 3,16. Então, foi nos dado gratuitamente para nós. O versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha, menino, que não é algo muito elevado? Ter a mente de Cristo? Para que essa mente de Cristo? Qual é a importância da mente de Cristo? Para pensar como ele pensa, para falar como ele fala, para andar como ele anda. É uma mente esclarecida. É por isso que Paulo está orando lá no versículo 18. Que a nossa mente, a mente do coração, os olhos do coração, seja iluminado. Esse é o ponto. Os olhos do coração sejam iluminados. Irmão, nós viemos para cá, para esse ambiente aprazível, né? Ou seja, para a igreja, assim dizer, não é esse espaço físico, não. Para a igreja, fomos tirados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor, o reino de luz, né? Mas onde nós estávamos?
Nós estávamos nas trevas. Nós éramos cegos. 2 Coríntios 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Cegou o entendimento, a mente. Por isso que esses olhos do coração é a mente. Os olhos do coração é a mente. Então Satanás cegou a mente. Então, para quê? Para você não entender. Não entender a palavra. E não entende. Por isso que nós temos que ler a palavra com oração. Ler com oração. Não pode deixar a oração de lado. Quanto mais orarmos, mais temos a mania de orar. Temos o hábito de orar. Temos o prazer de orar. É isso. Prazer. Prazer de orar. É o prazer de meditar na palavra de Deus. É isso que o Senhor quer. Lá no Salmo 1 diz: antes o meu prazer estava na lei do Senhor, ou seja, na palavra do Senhor, e na sua lei meditava de dia e de noite. O meditar. Então é isso, não é? Então nós precisamos ter essa mente esclarecida, como diz aí no versículo, voltando para Efésios, de novo. Aí, então ele mostra, para que o Deus do Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus, iluminando os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento, que nós já sabemos. A riqueza da glória é o próprio Deus, a fonte da glória. E qual a suprema grandeza do seu poder, com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, é para nós entendermos aqui uma coisa tão assim que parece que nós passamos por cima. É para nós entendermos qual é o poder que Deus tem. Porque a minha oração, a minha fé vai estar firmado no poder de Deus, na palavra de Deus. Por isso que lá em Efésios, logo no início, diz que nós precisamos, deixa eu ver qual é o versículo. É o versículo 2, se não me engano. É o capítulo, Romanos 10, é porque eu estou tentando lembrar aqui na mente. Romanos 10, quando nós estamos lá pregando o evangelho para as pessoas, né? Romanos 10, 13. Romanos 10, 13, não é 10. Onde diz que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Onde é que está escrito aqui? Romanos 10. Do Senhor. Se com a tua boca confessares, não é? No 8, né? Porém ele diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Ela está na tua boca. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É isso aqui que ele está mostrando. Olha, você tem que crer, a palavra da fé já está na sua boca. Você confessa e crê com o coração. Então, crê com o coração. Qual é a parte do coração que crê? É a mente. Então, eu preciso de crer, preciso de entender, perceber. E aí você confessa, você vai crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Qual é o maior milagre? Precisa do maior poder. Ele vai mostrar em Efésios 1, né, a suprema grandeza do seu poder. Qual é essa grandeza do seu poder? É que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele pode fazer muito mais, infinitamente mais nas nossas vidas. Por que nós pedimos um emprego, pedimos alguma coisa e buscamos a salvação de alguém, oramos por alguém e fica, será que vai acontecer? Será que mesmo? Tá? Mas se você crê que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e muitos outros mortos, ele não vai te conceder tal bênção? Ele não vai te conceder? É isso que ele está colocando, essa base, a eficácia. E que ele fala lá em Efésios 1, e que ele exerceu ressuscitando Jesus, né, e fazendo sentar nas regiões celestiais e colocando, dando o nome acima de todo nome.
É isso que ele está, essa base que ele está mostrando, que nossa mente tem que clarear, entender que às vezes o inimigo tampa e você não crê que o Senhor é possível de te dar algo que você está orando pelo seu filho, orando pela sua casa, pela salvação de alguém. Não, mas isso vai acontecer. Ah, mas ele, se você lembrar que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, qual é mais fácil? É o Senhor salvar alguém ou é ressuscitar o morto? Se você ora pela saúde de alguém, aí não, mas se ele ressuscitou o morto, então essa saúde aqui, só curar esse machucado aqui, curar aqui essa úlcera, curar aqui essa dor de cabeça, curar aqui essa incredulidade. Os irmãos estão percebendo? Jesus Cristo é o Senhor. Só falei 3 pontos aqui. Depois nós vamos entrar na questão do ruminar. Ruminar é muito rico. Mas eu não sei quando é que a gente vai falar do ruminar. Aleluia. Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família, orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família. Acende a vitória.